Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Sejam muito bem-vindos a Dompo Marketing. Eu tô muito feliz em gravar esse primeiro vídeo da agência, porque eu já vou começar falando de coisa boa, de assunto polêmico, e não poderia ser diferente. Agora, eu gostaria, antes de entrar nesse assunto, falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Rafael de Andrade. Eu tenho um canal pessoal, mas que o assunto é totalmente diferente do assunto que eu falo aqui. E aqui na Dompo Marketing eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso mundo, sobre o nosso universo de marketing, que ele é tão grande, cheio de coisas. Eu gostaria de fazer comentários, da gente falar sobre a publicidade em si, sobre propagandas, sobre algumas notícias de marketing, publicidade. Mas neste dia tá muito em alta e tem muita gente falando sobre a contratação do Toguro como head de conteúdo da CIMED. E esse é um assunto que está tão em alta que gerou um conflito muito grande entre muitos publicitários, porque o Toguro, ele não é formado em publicidade e propaganda, mas ele se tornou um head de comunicação da CIMED por ser um influenciador. E aí, eu que trabalho na área já faz 7 anos, entendo o quanto existe esse desconforto em relação a ele ser ou não um publicitário, ter ou não uma formação, mas eu posso dizer com tranquilidade que, diferente de posições como o médico ou o engenheiro, ou alguns cargos que necessariamente você precisa ter uma formação para exercer aquela função, no marketing não é bem assim. Quando você tem resultado, ainda mais. E é o caso do Toguro. Eu sei que muitos publicitários estão se colocando contra a essa decisão da CIMED, que, na minha opinião, foi uma decisão extremamente assertiva, até porque, não sei se vocês sabem quando fazem esse tipo de crítica, mas que a CIMED ela investe muito em publicidade. Eles têm muitos publicitários, mais do que muitas agências de marketing, assim, mais do que a maioria. E a posição de head não era uma posição que eles tinham. Não sei se vocês perceberam, mas foi uma posição nova, um cargo novo, para fazer com que o conteúdo digital se conectasse mais, fosse mais assertivo dentro da CIMED. E sinceramente, depois do sabor ou todas as outras tendências, todos os outros memes que o Toguro fez, eu acho que essa aí foi... Essa decisão foi assertiva, até porque o Toguro ele é especialista em criar realmente memes, ele é especialista em criar trends, ele é especialista em fazer tudo isso, seja pelo YouTube, seja pelos vídeos que ele faz de cortes ali no TikTok, no Instagram. O cara é bom e a gente tem que admitir. E aí entra num campo interessante que a gente tem que falar, que é: será que hoje, para você ser um profissional de marketing, você não precisa ser formado em publicidade e propaganda? A resposta parece simples, mas não é. E não tem simplesmente uma resposta certa. O que eu posso dizer, sendo profissional da área, é que você não necessariamente precisa ter formação para exercer qualquer função que seja dentro do marketing. Tanto que muitas agências não contratam com formação, contratam em formação ou contratam antes mesmo da formação, porque é muito comum para agências hoje. Com os cargos que a gente tem dentro do setor de marketing, não é como antes, né? Hoje você tem muita mão de obra. Além do social media, a gente tem o designer, a gente tem o gestor de tráfego, todos fazendo parte de uma operação, e você vai exigir o nível publicitário alto desses profissionais, fica um nível de exigência pouco fora do comum, né? Não faz muito sentido. Então a maioria das agências não contratam por formação, embora, claro, que seja um ponto positivo. Mas eu não acho que necessariamente você precisa ser formado em publicidade, tanto que não é necessário de fato, não existe nada que regularize ou que impeça alguém de virar head de conteúdo ou qualquer outra posição que seja sem ter formação. Você não precisa, na verdade, ter uma formação em publicidade, propaganda ou marketing ou qualquer faculdade afins, né? Porque realmente não precisa. A questão aqui é a seguinte, é que se você não tem formação alguma e você não se aprofundou no tema, não se aprofundou tecnicamente falando no assunto, também não adianta muito. Então, você dizer que qualquer pessoa pode trabalhar com publicidade só por ser brasileiro, só por
falar sobre marketing não é de fato uma verdade. Você sim precisa ter muito conhecimento teórico, prático, para que você possa exercer realmente. Tanto que tem muitas pessoas que se formam em publicidade, mas sem experiência prática acabam desistindo, né, da publicidade, porque não é tão simples. Não é só você dizer assim, eu vou me tornar um publicitário e vou ter sucesso. Não, pelo contrário, na verdade é muito difícil você ter sucesso sendo um publicitário, né? E existem muitos empreendedores, muitos empresários que eles mesmos estão à frente da parte de marketing e eles mesmos têm sucesso com a sua proposta. E aí a gente pode dizer que realmente não faz sentido você exigir tal formação, mas você também não pode descartar a propriedade que alguém formado tem. E isso a gente não deve descartar. Mas a gente não está pensando também, olhando para o caso do Toguro, numa empresa que está investindo 100% dos seus esforços só no Toguro. Não é verdade. Os esforços da CIMED, elas estão espalhadas por muitos setores, por muitas áreas dentro da publicidade. Eles têm vários setores específicos para cada nicho diferente, com publicidade interligada. Então, assim, não é só o Toguro. Mas é claro que isso gera muita polêmica, porque a gente quer dizer que passamos aí 4 anos numa faculdade depois para perder a vaga para um influenciador. Mas a gente tem que ser sincero que não é qualquer influenciador, é hoje um dos principais influenciadores que a gente tem no Brasil e a gente tem que admitir isso. Se uma pessoa consegue, através da influência, alcançar em 1 ano as pessoas, isso é legal, eu acho que valida muito, mas e se ele consegue fazer isso 2, 3, 4, 5 anos seguidos e sempre crescendo mais e mais e mais e mais, eu acho que isso dá um aval para mostrar que o cara sabe o que está fazendo. E aí eu acho que entra num ponto até interessante. Acho que eu assisti todos os vídeos assim que o Toguro tem postado na CIMED. Achei super interessante, achei super legal acompanhar essa trajetória do Toguro. E uma das coisas mais interessantes que eu achei assistindo esses vídeos foi ele falando que hoje o resultado que ele tem nas redes sociais é muito melhor do que quando ele tinha a mansão maromba, só a mansão, as mansões, né? E aí eles faziam alguns vídeos com as meninas e tudo mais. Era um conteúdo um pouquinho mais, né, diversificado ali. E hoje ele tem um resultado bem melhor, com um conteúdo mais profundo, trazendo conteúdos inspiradores, ou seja, o cara cresceu e aprendeu a crescer e aprendeu a se desenvolver dessa forma. Então às vezes a gente tá julgando errado e o Toguro também é acostumado com esse tipo de julgamento. Eu tô gravando esse vídeo com o intuito de dizer que a publicidade ela não tá se tornando uma área ruim ou uma área que não é necessário se formar. Na verdade, se você puder estudar e se formar, eu acho que isso é muito válido. Tanto que o próprio Toguro disse que vai entrar na faculdade, vai se formar em publicidade e propaganda por um desejo dele pessoal que ele sempre teve. Claro que isso não justifica a posição de head de conteúdo, e sim a vontade, o interesse, o engajamento e a técnica de influência que ele tem, que a gente não pode negar que ele tem mesmo. Hoje, eu tô aqui no YouTube, por exemplo, vocês podem ver que as views não tem muita view. Você vai entrar no meu Instagram, também não tem muita view. Isso me coloca tecnicamente com uma pessoa que não sabe fazer marketing? Não, porque eu trabalho para empresas. Eu faço isso há 7 anos e faço muito bem, mas isso não me coloca abaixo de qualquer uma pessoa de mercado. Mas quando a gente fala de marketing influência, você não pode me comparar com o Toguro, porque ele é melhor. E ele faz isso diariamente. E a gente tem que aprender um pouco mais e deixar o ego de lado. Porque nesses momentos eu percebo que existe ego do nosso lado e não do lado dele. Então a gente precisa realmente repensar na forma que a gente fala. E no caso, né, desejar muito ali, desejar para que ele tenha sucesso nessa empreitada que ele está tendo com a CIMED. E que ele consiga mostrar que realmente o marketing, a publicidade, mesmo não sendo tradicional, elas trazem efeitos extraordinários. E isso pode modificar a história de uma empresa. E aqui entra um ponto legal, porque a gente que trabalha com isso, ainda mais eu, né? A gente tem uma agência pequena aqui na nossa cidade e a gente trabalha com empresas de pequeno e médio porte. E a gente identifica que a maioria delas ainda não entende o quanto é necessário investir em marketing. Você olha para uma empresa como a CIMED e óbvio que é inspirador e dá vontade de mostrar, olha aqui, escancarado, olha o trabalho que é feito, é necessário, né? A quantidade de investimento. Claro que a gente não pode comparar
a nível de investimento, com uma empresa aí que é uma das top farmacêuticas do Brasil, mas a gente pode mostrar que ela entendeu que o caminho foi através de uma publicidade, da propaganda, foi, seja assim, patrocinando time de futebol, patrocinando Big Brother, patrocinando A Fazenda, trazendo influenciadores que são hypados nível Brasil para ser head de conteúdo. A CIMED sabe jogar. E a gente, como publicitário, precisa entender como a CIMED joga e por que joga. Porque existem decisões que vão além de um CMO, tem decisões que vão além do que a gente realmente tem a capacidade. Porque vai do empreendedor, do empresário, dos sócios, dos diretores. É uma decisão conjunta para saber se aquilo é necessário ser feito. E se sim, é porque foi pensado por muitas cabeças. Então não adianta a gente pensar aqui que isso não foi pensado, não existe uma estratégia por trás. E outra, se eu estou gravando esse vídeo, você está assistindo, existem outras pessoas gravando e falando sobre isso, é porque deu certo. E a gente não pode negar. E a gente tem que aceitar e, na verdade, olhar para isso e aprender o que a gente pode fazer de melhor. Não indo contra o que está acontecendo, mas entendendo o cenário e se aproveitando dele. Ou nós não seríamos publicitários de verdade. Nós seríamos apenas estrategistas de alguma coisa, mas não publicitários. Então, o cenário está mudando, as coisas estão mudando, já mudaram, já faz tempo, mas a gente tem que aproveitar que isso está acontecendo e mudar junto, ou a gente vai ficar atrasado, igual ali em meados de 2019, 2020, na entrada ali da pandemia, as agências de marketing ficaram e aí nasceu, né, teve um boom de agências, nasceu agência para todo lado, essas mesmas agências deixaram de existir muito rápido, mas aí a gente consegue entender que realmente as coisas mudam e quem realmente fica é quem consegue se adaptar. O marketing de influência ele é necessário e hoje ele não é só mais necessário, em alguns casos ele passa a ser essencial. E aí tem um dos cases do próprio Toguro que ele fala que não investiu R$1 em tráfego pago para fazer a marca do sabor energético chegar no nível que ela está hoje. Ou seja, se a gente não levar isso em consideração, a gente é louco. Bom, esse é o vídeo, eu gostaria de comentar brevemente sobre isso, só para vocês entenderem um pouquinho da opinião de quem já está na área, de quem está falando já há um tempo. Eu espero que você tenha gostado e não se esqueça de se inscrever neste canal, curta, compartilha, é muito importante, é o primeiro vídeo deste canal, né? Não é o meu primeiro vídeo no YouTube, nem perto disso, mas é o primeiro vídeo nesse canal e eu espero que você se inscreva para você acompanhar mais vídeos que vem por aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.